Chegamos ao terceiro episódio da Semana da Construtora Classe A. Muito obrigado pela sua presença neste evento online. Nosso intuito é disseminar informação sobre a modalidade de financiamento, aquisição de terreno e construção. E explicar um pouco mais de como é o nosso método, criado, aplicado e testado em casas reais. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, abriremos as vagas para o treinamento completo Construtora Classe A. Para quem quiser aprofundar no método, saber as minúcias, os detalhes, ter acesso a todas as planilhas, modelos de contratos e outros documentos. Além, é claro, de ter um plano passo a passo para iniciar seu negócio e suas dúvidas respondidas pelo nosso corpo técnico. Hoje, vamos abrir o jogo e te mostrar os 10 passos do método, com um caso real. Vamos dar as boas-vindas ao nosso professor Diego Silva. Pronto para revelar os segredos? Mais que pronto. Então diga. Como eu já falei aqui, eu acredito muito em compartilhar todo o conhecimento que eu tenho. E hoje não vai ser diferente. Eu só não vou conseguir falar tudo aqui, claro, porque o nosso curso tem mais de 30 horas de conteúdo, fora os bônus e todas as aulas que outros consultores também vão apresentar aí dentro do nosso método. Ótimo. Tudo bem, então dentro do tempo que a gente tem, vamos tentar fazer o máximo possível. Mas, ao vivo é diferente aqui. Ficou faltando uma pergunta do último episódio e eu vou te fazer ela agora para a gente poder entrar então nos 10 passos. Por que focar no mercado de casas de alto padrão, no mercado classe A? Bom, Felipe, vamos lá. O processo eu divido ele em 3 partes. Parte comercial, parte de financiamento e a construção propriamente dita. E nas duas formas de remuneração, tanto por gerenciamento quanto por lucro, claro, o valor final importa. E eu já cheguei à conclusão que 8 casas de baixo padrão equivalem a uma de alto padrão, com uma diferença. 8 casas são 8 processos de financiamento, 8 idas ao cartório, 8 desenvolvimentos de projeto, 8 vezes mais burocracia. Então, eu entendi que não vale a pena. E o processo de financiamento, ele até serve para todos os processos de construção. Ele serve. Mas, com a experiência que eu tenho, com o que nós já fizemos, eu entendi que o que funciona, o que eu vou apresentar aqui, são construções de alto padrão. Então, a modalidade pode ser usada em qualquer padrão. Qualquer padrão. Mas a Construtora Classe A foca no luxo por conta dessa questão que você falou, de 8 casas para uma. Sim. Uma casa é o que eu já expliquei. Você investe menos energia e você tem um retorno muito maior. Na nossa conta, em média, 8 vezes mais. Eu até imagino, passa pela minha cabeça que é o seguinte, esse pessoal também de alto luxo, eles são um pouco mais financeiramente educados e eles entendem um pouco mais do financiamento quando você mostra para eles. Talvez isso também seja uma vantagem. Eles conseguem perceber que o juro está barato, que é melhor. Sim, esse cliente ele entende que um juros tão baixo se torna um investimento atrativo. A forma de você ter uma renda a mais além do financiamento é muito mais fácil nesse público, o que torna ainda mais interessante para nós construtores captar esse tipo de cliente e partir para as casas de alto padrão. Pergunta respondida, podemos entrar nos 10 passos. Se você ficou esperto aí nos últimos episódios, você provavelmente já sabe qual que é o primeiro passo. O primeiro passo é o cliente, a prospecção do cliente. Diego, fala um pouquinho mais sobre esse primeiro passo aí, o que as pessoas podem esperar, como que elas podem conseguir um cliente, se elas não estão nesse mercado, se elas não constroem ainda, como é que ela vai fazer? Bom, é muito importante inicialmente você entender o potencial que você tem. E os primeiros clientes, eles vêm do seu círculo de amizade, da sua família, de um colega de trabalho ou até mesmo de um ex-cliente. Qualquer pessoa que tenha uma renda é um potencial cliente. E conforme você vai apresentando propostas, apresentando esse modelo de negócio para essas pessoas, você vai ficando melhor, cada vez melhor, até que fique bom no processo. E por que eu falo isso? Porque você não espera que você vai fechar logo de cara o primeiro potencial cliente.
Eu costumo dizer que é como andar de bicicleta. Você andou uma vez, caiu, levantou, caiu de novo. E conforme foi praticando, você foi ficando bom e saiu andando. E o pessoal que às vezes fala, não, mas eu não tenho uma renda tão alta, eu não lido com esse público para ter amigos dessa forma. Indicação, certo? Alguém conhece alguém que tenha? Sim, eu costumo dizer que quanto mais você fala do método para as pessoas, mais as pessoas vão indicar, porque elas vão conhecer alguém que está pensando em comprar uma casa pronta e essa pessoa é um potencial cliente. Alguém que está pensando em construir e não tem todo o dinheiro, esse é um potencial cliente. Então, quanto mais você fala, mais você tem. Perfeito. E às vezes até pessoas que estão olhando apartamentos. Exatamente. Pessoas que estão olhando apartamentos provavelmente não sabem deste método. Porque muitas vezes ele pode falar assim, você conhece alguém que está olhando casa? E vai conhecer pouquíssimas pessoas que estão olhando casa, porque as pessoas focam em apartamento, geralmente. Geralmente focam em apartamento porque acham que não conseguem financiar uma casa. Exato. Por esse motivo. Exato. Então não precisa ficar focado em casa. Apresente para a pessoa que quer um apartamento a oportunidade dela fazer uma casa com o jeito dela, com o toque dela, e veja a reação que vai ter. E o mais importante é você apresentar também as mesmas condições de financiamento que ela teria ao comprar um apartamento, com uma simples diferença ou com uma maravilhosa diferença. A casa vai ser do jeito que a pessoa quer e não do jeito que a construtora está vendendo. E a preço de custo. E a preço mais de barato. custo. É como se a diferença entre comprar um apartamento na planta e uma casa é que na casa, no apartamento você também vai pagar a administração, tá? E o lucro. Na casa, ou você vai pagar o lucro do consultor ou a administração. Exatamente. Então vai ser mais barato. Exatamente isso. Perfeito. Passo 2. Cliente na sua frente. O cliente falou assim, interessante isso aí, Diego. Falou interessante, já virou possível cliente, certo? Com certeza, já deu aquela mordidinha na isca. E aí? Bom, a pessoa interessou, então agora a gente precisa pegar a documentação dessa pessoa e fazer uma simulação com os dados dela no próprio site da Caixa Econômica Federal, no simulador habitacional. Lá você vai colocar os dados pessoais, a renda, e o próprio simulador já vai te dar o valor que vai ser liberado de dinheiro, já vai mostrar a quantidade de parcelas que você mesmo vai colocar, já vai trazer os juros, valor de seguro, valor de administração. Então, assim, você já vai ter uma visão muito boa de custos do negócio e ali você já vai ter um bom norte para a gente entrar no próximo passo. E quais são os detalhes, as pequenas pegadinhas disso aí? Exemplo, a pessoa não sabe o que é a renda comprovada, não sabe a composição de renda para te falar. Eu só posso compor renda com meu esposo, minha esposa, com meu irmão, tem que ser parente? Como é que fica esses pequenos detalhes que um consultor classe A vai dominar para poder tirar o melhor crédito para o cliente? Bom, é muito importante entender que na comprovação de renda não precisa ser exclusivamente a sua renda. Você pode compor renda com a sua esposa, com o seu filho, com um amigo. Não precisa necessariamente ser parente seu. Só que você tem que informar isso ao engenheiro, ao arquiteto que vai fazer essa simulação, porque ele precisa alimentar o simulador da Caixa corretamente. Com os dados certinhos. Com os dados certinhos, de todas as pessoas que vão compor e qual é o montante final daquela renda composta por todas as pessoas que irão financiar o imóvel. Isso muita gente não sabe. Eu mesmo pensava durante muito tempo que era só realmente cônjuges, irmãos, né? Sim, mas não precisa. Você não precisa ter grau de parentesco nenhum para compor essa renda. E isso deve ser muito bom para quem quer investir, né? Investidores fazem isso a todo tempo. Eu sou um deles. Eu costumo compor renda quando vou entrar em parceria com um investidor, com um amigo. A gente costuma fazer isso. Às vezes tem aquela turma, né, do poker, da pelada, que junta assim que faz a casinha, pô. Exatamente. Revende, tem lucro. Às vezes um grupo de investidor entra em várias pessoas para diminuir o risco e testar um negócio para ver se realmente é bom. Fez ali ou o individual, ou da esposa e o cônjuge, ou de um grupo de amigos. Fez a simulação, compôs renda ou não, viu aquele extrato ali da simulação, viu o panorama inteiro. O que faz com essas informações? Bom, agora o negócio
precisa tomar um pouquinho de corpo. Você já entendeu o montante em dinheiro que essa pessoa vai conseguir da Caixa Econômica. E o que você precisa fazer agora? Montar um negócio para apresentar para ela que de fato que ela vai conseguir ter. O primeiro passo que eu aconselho fazer é buscar um terreno num bairro interessante que essa pessoa deseja. Buscar terreno como? Como é que a pessoa faz para isso? Ela pode pesquisar na internet, pode ser por intermédio de corretores, a forma que for melhor na sua cidade, portais de imóveis, enfim. Procure valores de terreno. Encontrou um terreno, é interessante também você pesquisar valores de imóveis prontos naquela região para você ter noção de quanto fica um imóvel quando pronto. Com este terreno você vai montar um projeto e isso é apenas um modelo de projeto. Vai montar uma planilha básica com custos estimados de projeto, de custo de administração, com custos de financiamento, aqueles que você pegou lá na própria simulação da Caixa Econômica, ou seja, todos esses custos finais e apresentar para o seu cliente isso. Também apresente o valor de custo e o valor final que você pesquisou dos imóveis que estão na região. Para quê? Para ele enxergar o potencial de valorização que ele vai ter, mesmo que for para moradia este imóvel. Nós temos lá um processo, uma sequência de apresentação para os clientes, que eles ficam vislumbrados. Quando eles entendem essa possibilidade, essa oportunidade de negócio, eles ficam vislumbrados e o negócio flui demais quando eles entendem os números. Por isso, tão importante essa planilha essa planilha básica de viabilidade que você vai mostrar para eles. E nessa planilha você já coloca o que o construtor vai cobrar? Nessa planilha você tem que colocar tudo. O cliente final, ele quer entender quanto isso vai custar para mim. Então, o seu lucro tem que estar embutido lá. Ou administração. Ou administração. Lucro ou administração, custos de construção, financiamento, projetos. Tudo tem que estar lá, 100% do negócio. Como que fica tangível para ele? Ok, ele viu isso aí. Até agora, não tem vínculo nenhum. Até agora, você está simplesmente conversando com o cliente. Quando que a coisa fica séria mesmo? Quando que ele vira efetivamente um cliente e, em vez de fazer planilha e estimativa, o consultor começa a fazer realmente planejamento de obra, projeto? Quando que a coisa fica séria? Bom, legal. A partir de agora, nós precisamos fazer o contrato entre as partes. Contrato entre construtora classe A e cliente. E neste contrato, nós já colocamos tudo. Valores de construção, valores de remuneração da construtora, prazos, multas rescisórias e ressalvas se assim existirem. E aí a gente pode, de fato, entrar no grosso do negócio, onde nós vamos iniciar o processo de financiamento e também nós vamos fazer o contrato para o projeto arquitetônico, seja ele feito por você, seja ele feito por um intermediário ou seja feito por um arquiteto do próprio cliente. Então, nessa parte, o consultor classe A ele centraliza tudo nele. Porém, até mesmo se o arquiteto for indicação do próprio cliente e tal, é interessante o consultor classe A ele estar ali coordenando tudo. Sem dúvida. O consultor classe A, eu costumo dizer que ele tem que ser o maestro. Ele precisa cuidar de todo o processo, do início ao final. Porque, como eu falei lá atrás, é um processo comercial, é um processo de financiamento, é um processo de construção. O consultor classe A ele tem que estar em todos os projetos para que nada dê errado e a gente não acabe perdendo o negócio. A partir do contrato assinado, ele se tornou efetivamente um cliente. Então, qual que é a primeira coisa que o consultor classe A deve fazer a partir do momento que ele é cliente mesmo? O que garante o negócio ser feito? Qual que é digamos assim, a pedra fundamental do cara que virou cliente até a casa ser feita? Bom, agora a gente negocia o que a gente fala que é a matéria-prima, o terreno. Precisamos fechar agora a negociação deste terreno. E aí entra uma parte muito importante, por dois motivos. Primeiro, que você está negociando um terreno em nome de uma pessoa, o seu cliente. Segundo, é que o terreno é uma das partes mais caras do negócio. Então isso precisa ser feito com maestria. Existem algumas formas de você negociar este terreno. Então eu vou dar um exemplo. A Caixa vai pagar o terreno à vista para o vendedor.
Mas para isso, nós precisamos fazer um contrato de opção ou promessa de compra com este vendedor, onde ali já vai acontecer o pagamento de uma parte, que é o famoso sinal, para garantir a compra do terreno lá na frente. Não é necessário ter isso. Pode ser que o vendedor até tope fazer um contrato sem um sinal, mas dependendo da variedade da cidade da pessoa, da demanda por aquele terreno, esse sinal vai ficar cada vez maior. Exemplo, numa área concorrida, para você assegurar um terreno, provavelmente você vai ter que dar um sinal maior, é isso? Exatamente isso. Não é uma exigência da Caixa, é uma coisa de mercado. Isso é uma coisa que você vai negociar com o vendedor. Se você chegar a falar para ele, olha, a Caixa vai pagar o terreno para você assim que sair o financiamento, e eu não quero dar nenhum real agora. Ele aceitando, ótimo. Se não, você vai negociando um sinal de tantos reais, enfim, como vocês acharem melhor entre as partes. De acordo com o que o cliente comprador tem de disponibilidade, você vai negociando. E eu acho que muita gente às vezes fica um pouco confuso nessa parte, tá? Que eu acho que até é bom a gente esclarecer que é o próximo passo, é que eles andam em conjunto e muitas coisas desse processo vão andando em cerca de paralelo, está começando uma, mas outra já está no meio. Eu acho que as pessoas às vezes ficam perdidas. Por que é necessário esse contrato com o vendedor do terreno antes de assinar com a Caixa? Por que isso é necessário? Bom, a gente precisa apresentar para a Caixa um projeto de um imóvel pronto. Então, neste momento agora, que a gente já escolheu o terreno, a gente precisa fazer um projeto arquitetônico já no terreno definitivo. Uhum. E agora não é mais aquele estudo, aquela prévia que a gente fez lá atrás. Agora é um projeto definitivo. Não é mais aquele 3D no terreno plano. Não. Aí vai para a realidade, tem que adequar. Agora tem que adequar de acordo com as características do terreno, de acordo com as necessidades do cliente e, claro, de acordo com os recursos disponibilizados pelo seu cliente. Agora é o produto final. Com lei de uso e ocupação de solo, espaçamento, essa coisa toda, né? Isso é um ponto de fundamental importância. Cada cidade tem as suas leis, as suas regras. Então é muito importante, no momento que você for fazer o projeto, você ligar na prefeitura, você pedir o código de obras da prefeitura, que lá toda cidade tem e explica Geralmente tudo. varia até de bairro a bairro, né? Varia. Cada bairro, cada zoneamento que a gente fala, você pode construir de um jeito ou de outro. Mas também você pode ter um arquiteto intermediário. O arquiteto é o profissional que provavelmente vai ter um pouquinho mais de conhecimento porque ele só trabalha com isso. E ele pode te auxiliar e blindar você um pouquinho dos erros que podem vir a acontecer nessa confecção de projeto. Inclusive é muito comum um arquiteto parceiro também vai ganhando know-how, vai entendendo melhor a legislação. É muito comum, inclusive, ou às vezes ele até já é muito experiente naquele bairro, naquela região. É muito comum, inclusive, ele te acompanhar o engenheiro nessa aprovação junto à prefeitura, né? Sim, dependendo da negociação que você fizer com ele, ele pode tanto te acompanhar quanto fazer todo o processo também para você. Ah, perfeito. Então o próprio arquiteto já pode cuidar da aprovação da prefeitura também. Pode cuidar também. Então, pessoal, bons arquitetos, bons parceiros são fundamentais. Sim, além do que também são necessários projetos complementares. Eles são projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de impermeabilização, que você também pode procurar bons parceiros para te auxiliar aí nesse processo de confecção desses projetos. Geralmente o próprio arquiteto já tem ali alguns fornecedores para te indicar. Sim, a grande maioria dos arquitetos já tem os seus próprios parceiros. Isso é muito bom que eles já se entendem, o negócio já sai um pouquinho mais redondo. E isso é necessário para o próximo passo. Com todos esses projetos, com o terreno já negociado, você já sabendo de fato o valor do terreno, com todos os projetos em mãos. Bom, agora com os projetos em mãos, é hora da gente programar a nossa obra. É hora de fazer o cronograma físico da obra e também o orçamento de obra. O orçamento, como sempre, completo, que deve contemplar todos esses projetos citados, todos os custos de legalização, que são os custos de prefeitura, custos de cartório, todos os custos de financiamento da Caixa Econômica, o seu lucro da construtora, né? o lucro de gerenciamento ou o de lucro final, e também todo o custo de construção. É muito importante, e as pessoas erram muito nisso, confundir
este cronograma e este orçamento com o cronograma e orçamento da PFUI, que é Caixa Econômica. A PFUI, ela tem que seguir os parâmetros e regras da Caixa Econômica Federal. Não tem nada a ver com este cronograma e orçamento de obra que eu acabei de citar. Nós quebramos muito a cabeça até entender isso e até fazer isso corretamente. Hoje eu posso falar que nós dominamos esse processo e qualquer aluno aí que tiver no treinamento Consultora Classe A, ele vai conseguir fazer direitinho. Perfeito. E as pessoas, talvez tenha um engenheiro, talvez em início de carreira, ou um arquiteto que sempre trabalhou fazendo projeto para os outros e está falando, nossa, ficou muito complicado, é orçamento demais, é coisa demais. Mas não, isso tem softwares, você tem fornecedores para isso, você tem até pessoas especializadas em fazer só orçamento de obra. Você tem tanto pessoas especializadas em fazer só o orçamento de obra, como você também tem pessoas especializadas em somente montar a PFUI. Este não é o problema, não é impeditivo para você entrar nesse negócio, de maneira nenhuma. Mas é interessante, ao longo do tempo, essa pessoa absorver isso para ter mais domínio. Quem aprende não depende. Ok, chegamos ao 8º passo. No 8º passo, o que é que a gente faz agora? Bom, o 8º passo e um dos principais, que é o que vai dar o start aí posteriormente à nossa obra, é a aprovação deste projeto arquitetônico. Como eu falei há pouco, esse projeto arquitetônico ele pode ser feito por você, pelo arquiteto do cliente ou por um parceiro arquiteto intermediário. E esse arquiteto que vai fazer pode ajudar na aprovação desse projeto na prefeitura. E é muito importante que ele seja muito bem feito para que não volte, não tenha correções e não atrase o processo. Por isso, mais uma vez, é importante o consultor classe A orquestrar todo esse processo. Uma outra coisa que eu saliento aqui é que cada prefeitura de cada cidade tem seus prazos. Então, você precisa ir até a prefeitura ou ligar e entender isso aí onde você está. Quando é uma única unidade, é um imóvel unifamiliar do que estamos falando, aprovado em um CPF, é muito mais rápido a aprovação, diferente de prédios, condomínios, é muito mais rápido, mas é importante você entender, até para você passar para o seu cliente, olha, a previsão aqui na nossa cidade de aprovação são tantos dias. Exatamente, como ele está sendo maestro, não é interessante ele passar talvez uma referência que ele ouviu talvez no treinamento, que é uma referência de algumas cidades que você trabalha, ele passar essa referência para o cliente, talvez se for mais o cliente possa achar que é erro dele, que é uma incompetência dele. Então é interessante ele saber a realidade para poder passar a previsão para o cliente. Sempre a realidade, por isso que eu aconselho, ou ligue na prefeitura ou fale com esse arquiteto intermediário. Provavelmente ele vai ter mais experiência e vai estar mais por dentro dessas datas aí de liberação de projeto pela prefeitura. Uma outra dica é, se você é engenheiro ou arquiteto, você provavelmente tem colegas que já fizeram esse processo. Você pode dar uma ligada para eles e perguntar também como é que foi. Claro, e já vai fazendo novas parcerias a partir daí. E aí, entrou com o processo na prefeitura. A prefeitura vai ter o prazo dela para aprovar ou até te dar um feedback para você corrigir alguma coisa. Durante esse período, você senta e fica esperando? De maneira nenhuma. Neste momento, você já pode ir preenchendo a PFUI, que na verdade você já vem alimentando ele desde o momento lá que você fez o orçamento. E além da PFUI, você já junta toda essa documentação que a Caixa exige para, quando o projeto for aprovado, você encaminhar tudo ao correspondente da Caixa Econômica. E aí que entra o engenheiro da Caixa? Isso. Após você levar toda essa documentação, o correspondente vai acionar a engenharia da Caixa, que vai analisar toda essa documentação e dar o ok de aprovação do seu financiamento. O famoso engenheiro Caixa, aí depois disso ele faz aquela famosa visita que você paga também. Isso. Nesta visita, isso é padrão Brasil. Você independente de onde você estiver, vai ter um engenheiro Caixa lá. Vai ter independente e o valor também é independente da sua região. Do município. Ele vai avaliar, ele vai fazer uma visita no terreno para ver se tem infraestrutura, ver se o terreno de fato existe e vai avaliar os custos de construção que foi colocado lá naquela PFUI. E aí ele vai falar para você se o financiamento está aprovado ou se precisa de alguma correção. O que pode dar errado aí? Neste momento já bem avançado, onde o crédito foi aprovado,
O que pode dar errado é esta análise do engenheiro. Ele pode achar que sua construção está um pouco mais cara do que o mercado, mas isso é muito simples. Ele vai ligar para o engenheiro responsável e pedir algumas correções. Mas isso não vai cancelar o seu orçamento. Você corrige os pontos, se houverem, e dá sequência no financiamento novamente. Já aconteceu alguma vez com você? Já aconteceu. E como é que foi esse bate-papo? Quanto tempo? O que teve que alterar? Geralmente, quando o engenheiro vai lá e faz a visita, ele retorna para o correspondente caixa. E o correspondente caixa entra em contato com o engenheiro responsável da PFLUI. Por exemplo, no orçamento em questão, onde houve uma correção minha, ele alegou que as esquadrias de alumínio estavam um pouco acima do mercado, dos números da Caixa Econômica. Eu então montei o orçamento e encaminhei para ele. Ajustamos esse valor e nesse momento eu já estava em contato direto com o engenheiro. Esse contato acontece e é bem tranquilo. Ajustamos este percentual na planilha, devolvemos para o correspondente caixa e o financiamento flui tranquilamente. Isso aí deu quantos dias, assim, só para a gente ter uma ideia? 2 dias. 2 dias. Então não é nada que isso seja preocupante, que vá atrasar a coisa. De maneira nenhuma, isso é bem tranquilo. Ok, então chegamos aí, se o engenheiro deu ok, o crédito foi aprovado, o projeto aprovado na prefeitura, chegamos aí então ao 10º passo. Assinou tudo, e aí? Bom, assinou tudo, chegou o momento da gente começar a nossa construção. Chega o momento da construtora começar a ser remunerada e vem a parte que, se você já tem conhecimento de obra, para você é um pouco mais tranquilo, mas para você que não está tão familiarizado com obra, nós lá dentro do treinamento também montamos um curso sobre execução de obra, onde eu reuni técnicas aí que eu aprendi nos meus mais de 250 mil metros de obras executadas, coloquei todo o meu know-how em cima para auxiliar essas pessoas a também construírem com segurança e com qualidade. Porque, gente, obra tem para tudo quanto é canto. Obra não é mistério, não é segredo para ninguém, né? Não. O que está faltando no mercado é a instrução sobre como realizar esse negócio. Isso. Mas não significa que você não vai ensinar sobre obra no curso. Não significa. São coisas diferentes, né? Aqui nós vamos mostrar para o cliente o potencial, vamos conseguir o dinheiro para essa construção, que é o que falta hoje. Falta esse conhecimento de captar esse dinheiro. E lá dentro, em paralelo, mais um auxílio, nós vamos montar esse curso de construção para que saia com a maior qualidade e a maior segurança possível para o seu cliente. Perfeito. Então, quem já constrói e quem já tem seus próprios métodos de gestão de obra, de orçamento, só aprender a parte comercial e processual do negócio. Perfeito. Agora, quem ainda, por exemplo, é um engenheiro que trabalha numa construtora, ainda não fez aquilo com as pernas próprias, vai ter lá também todo o auxílio sobre planejamento e gestão e execução de obra. Isso, e eu acho muito importante porque, assim, às vezes, um engenheiro ele tem muita experiência com prédios, por exemplo, e uma casa, apesar de ser menor, é diferente. Então, ele pode ali ter noção, conhecer algumas técnicas que são utilizadas em casa que não são utilizadas em prédio. Como aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum vai conseguir aprender desde o início, lá da fundação. Ou a pessoa que já tem suas técnicas, já padronizou e tem sucesso com isso, não precisa seguir. Mas se precisar de alguma ajudinha, vai estar lá disponível na nossa plataforma. Perfeito. Pessoal, a gente preparou uma surpresa para vocês. Nós vamos pegar um caso real e fazer o passo 1, 2 e 3. Nós vamos falar aqui um pouquinho de como começou com o cliente, até mostrar para vocês o que veio do financiamento dessa pessoa e a pré-proposta, como que apresentou isso para essa pessoa e essa pessoa fechou o negócio. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais e quiser entender e ver a realidade desse projeto, ver o 3D desse projeto, nós vamos mandar apenas no grupo VIP de WhatsApp. Se você não está lá ainda, tem um link aqui embaixo, verde, um botãozinho. Você pode clicar e ir direto para um dos grupos e lá nós vamos mandar tanto a simulação de financiamento quanto o 3D e a ideia do terreno para ela, para vocês verem como que o cliente se sente quando ele vê aquilo, o quão tangível é para ele a oportunidade que está na frente dele. Então vamos lá, vamos discutir esse caso aí.
Vamos falar, qual que é o brief, o que essa pessoa queria, o que era a renda dela, o que conseguiu ser aprovado, quais foram as ideias aí? Vamos falar de como começou isso aí. Bom, só uma coisa, gente, só um detalhe. Nós não vamos falar o nome da pessoa, obviamente. Claro. Tá? Vamos tratar de ela, porque... Vamos dar um nome aqui para ela. A senhorita Verônica. Vamos lá, senhorita Verônica. Bom, vamos lá. A senhorita Verônica chegou, me procurou, foi na minha construtora, que ela queria morar em um condomínio fechado e a necessidade dela era uma casa com 3 suítes, uma área gourmet grande... mas ela falou, olha, a minha exigência é que seja um condomínio fechado. Primeira coisa que eu fiz, como explicado aí, eu pedi a documentação dela para entender qual a renda dela e quanto nós conseguiríamos captar de dinheiro através do financiamento na Caixa Econômica Federal. A cliente possuía, junto com o esposo dela, uma renda de R$25 mil. Fizemos uma simulação e de R$1 milhão, como se todo o imóvel pronto custasse R$1 milhão. Logo, 80%, que é o que a Caixa libera, R$800 mil seriam liberados. Quanto ficou mais ou menos a parcela nesse financiamento? Bom, a parcela ficou em média R$6 mil para esse imóvel avaliado em R$1 milhão. Perfeito. Então, para a pessoa morar no imóvel dela, avaliado em R$1 milhão, a pessoa iria pagar R$6 mil. Exatamente. Com este valor em mãos, eu saí em busca de um terreno. Mostrei, falei, olha, tem este bairro, esse condomínio, qual que você prefere? E lembra aquela lista que ele pediu para você fazer? Ele basicamente pegou a lista dele, que com o tempo você vai ter sua lista, você vai dominar todos os bairros da região. Vai ter aquela lista. Ele pegou e tirou os bairros abertos e ficou só em condomínio fechado, porque era a exigência dela. A partir daí ele começou a busca. Comecei a busca até que eu encontrei um valor. Como eu montei uma planilha de pré-viabilidade, eu sabia até quanto a gente podia pagar nesse terreno. Encontrei este terreno, montei um pré-projeto, exatamente o que eu falei há pouco, e apresentei isso para ela. Adequei todo o projeto a R$800 mil. Ela fez algumas alterações de acordo com a necessidade delas, o que encareceu um pouquinho o projeto. Então eu questionei se ela tinha este recurso para pagar a parte. Ela tinha, colocamos tudo em contrato, adequamos isso que ela vai dar do bolso dela com o fluxo de caixa dela e demos sequência aí no projeto. Como que foi na hora de olhar o terreno? Você apresentou para ela mais de uma opção? Você já apresentou uma e justificou que é porque fazia mais sentido dentro dos 800 mil? Como é que foi esse processo? Bom, neste condomínio específico, eu olhei 3 terrenos para ela no mesmo lugar. Fui nos 3 terrenos com ela e mostrei os pontos positivos e os pontos negativos de cada um. E eu, com a minha visão, mostrei para ela e concluí que aquele terreno específico que escolhemos seria mais vantajoso para ela. Então até aí, gente, é aquilo que a gente falou lá no início, até aí é uma parte comercial, tá? Até aí ela não está contratada, a cliente ainda não é cliente sua, até aí você está fazendo um trabalho comercial. Porém, você vê como a diferença de você atender bem, de você ir lá visitar os terrenos, mostrar ao vivo, igual ele foi, faz a diferença? Agora eu quero saber o seguinte, esse cliente assinou, foi para frente o projeto? Dan? Este terreno foi para frente o projeto e olha, é muito legal. Eu gostaria de falar aqui de como foi a negociação deste terreno. Vamos falar. Bom, foi um caso muito interessante essa negociação, porque foi negociado com o dono do terreno que a primeira parcela deste terreno seria paga após 6 meses da assinatura do contrato de compra deste terreno. Então, o que vai acontecer provavelmente? Em 90 dias, esse financiamento deve ser liberado e a Caixa vai pagar o terreno. Ou seja, este cliente não vai desembolsar nem R$1 na compra deste terreno. Então, como você pode ver, é realmente mercado. Cabe muitas negociações. Você pode assinar uma opção, você pode assinar uma promessa de compra e venda com um pequeno sinal, depois a quitação plena na data da assinatura. Você pode colocar um prazo. Nesse caso, em vez de colocar na data da assinatura com a Caixa, foi colocado um prazo que dá com conforto para o contrato com a Caixa ser assinado antes. Isso, dá com conforto e muita segurança. Isso é mais um método que a gente ensina lá de negociação de terreno, que foi aplicado, o cliente aceitou, o vendedor aceitou e ficou bom para ambas as partes. E aí, você está curioso para saber qual que é o 3D dessa casa? Eu estou curioso. Nós vamos mandar no grupo exclusivo de WhatsApp. Então, se você não está lá,
clica no botão verde aqui embaixo, você vai ver essa casa. Você também vai ver a simulação de financiamento que deu entrada a esse processo. E você também vai ver. Vamos fazer uma foto do terreno para esse pessoal ver? Claro, vamos fazer sim. Então vamos mandar então também uma foto do terreno no grupo de WhatsApp. Vocês vão poder entender como a cliente se sentiu quando ela viu isso tudo, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como funciona esse método, como funcionam os 10 passos. A gente não pode aprofundar mais por questão de tempo, a gente já está aqui há bastante tempo. Mas durante esse bate-papo, tentamos ir o mais fundo possível para que fique claro para você e que para você possa entender se esse negócio é para você mesmo ou não, se é algo que você está a fim de fazer, se é algo que você curtiria, que te daria prazer fazer. Eu acho que você tem muito prazer fazendo isso porque você fala sempre com os olhos brilhando, é muito gostoso ver uma coisa que não existe sendo construída, né? Sim, com toda certeza. E até por isso que eu estou investindo esse tempo todo aqui para compartilhar este conteúdo aí com vocês, que para mim eu posso dizer que foi uma virada muito grande. E é uma pena não poder passar mais aqui por causa que o nosso tempo é restrito. E como eu falei, todo esse processo envolve aí mais de 30 horas de conteúdo. Mas o máximo que a gente pôde fazer aqui, a gente está compartilhando. Se você ficou com vontade de aproveitar essa oportunidade, eu tenho um convite especial para você. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos abrir as vagas para o método completo Consultora Classe A. Lá você vai ter acesso a mais de 10 módulos, muitas aulas, planilhas, documentos, modelos, além de dúvidas tiradas pelo nosso corpo técnico e inclusive direto com o Diego. Nós vamos entrar profundamente em toda a questão de terreno, em toda a questão de arquitetura, em toda a questão de processo caixa, em toda a questão de planejamento, orçamento, gestão e execução de obra. Então, um curso completo para você aproveitar essa oportunidade. Vamos te pegar pelas mãos e te colocar no caminho para que você também se torne uma construtora classe A. Aproveite o fim de semana para assistir quantas vezes quiser esse conteúdo gratuito. No domingo, às 23h59, ele sairá do ar. E na segunda, às 9 horas, fique ligado no seu e-mail. Chegará lá para você o link para você fazer a inscrição e também vai ter um vídeo explicativo onde vai falar mais sobre o que tem dentro do curso, quais são as condições e como você pode fazer parte da próxima turma da Consultora Classe A. Se você está no grupo VIP de WhatsApp, a experiência não acabou. Durante o fim de semana você vai receber por lá algumas novidades que a gente já falou aqui, como a foto 3D do caso real, a simulação do caso real de crédito e a foto do terreno de onde vai ser a casa dessa pessoa que nós apelidamos aqui carinhosamente de Verônica. E para finalizar, comente no espaço abaixo o que você achou dessa experiência. Se essa semana te abriu os olhos para alguma oportunidade, se você gostou. Ou até mesmo deixe sua crítica ou sugestão. A nossa equipe está de olho lá para te responder. A Semana da Consultora Classe A vai ficando por aqui. Até breve. Obrigado por esse tempo aqui junto conosco. Espero que tenham todos muito sucesso. Obrigado e até breve. Fechou? Ficou igual o William Bonner?